Sabe, quando a gente olha o mapa do Brasil com aquele tamanho todo, a gente raramente para pensar, como é que essas linhas todas foram parar aí? Pois é, a história das nossas fronteiras não é nada simples. É uma verdadeira saga, cheia de tratados ignorados, guerras bem sangrentas e, olha, umas jogadas de mestre da diplomacia. Bora entender como o Brasil se tornou esse gigante que a gente conhece hoje. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Porque, assim, não é só pegar uma caneta e desenhar. É um processo de reivindicar, de lutar, de negociar cada quilômetro quadrado de um território que muitas vezes era completamente desconhecido. É uma história que não moldou só a nossa geografia, mas a nossa própria identidade como nação. Então, quando o Brasil se tornou independente, em 1822, ele não ganhou um país prontinho com um manual de instruções. Na verdade, o que ele herdou foi uma dor de cabeça monumental. Imagina só, é como receber a escritura de uma fazenda do tamanho da Europa, só que com as cercas todas no chão e os vizinhos todos querendo um pedaço. Era basicamente esse o caos. Ok, então, por onde começar a arrumar essa bagunça toda? O primeiro passo foi olhar para trás, para o que a própria colônia deixou. E o que tinha na mesa eram mapas antigos, super imprecisos, e umas regras que, bom, estavam prestes a ser totalmente reescritas. No papel, a história começava com uma linha bem famosa, a do Tratado de Tordesilhas, lá de 1494, dividindo as novas terras entre Portugal e Espanha. Só que na prática, a realidade era outra. Durante séculos, os bandeirantes, os colonos, eles simplesmente ignoraram essa linha e foram entrando mata dentro, criando vilas, abrindo minas, criando fatos. E essa ocupação na marra acabou dando ao Brasil a sua maior carta na manga, uma verdadeira arma diplomática. O princípio do uti possidetis. O que isso quer dizer em bom português? Quem está ocupando é o dono. Simples assim. A posse de verdade, ali no terreno, passou a valer muito mais do que qualquer linha antiga no mapa. E o Brasil usou isso à exaustão. Mas claro, nem tudo se resolveu na conversa, especialmente no sul do país. A região da Bacia do Rio da Prata era um verdadeiro barril de pólvora. Era uma área estratégica demais. E ali as fronteiras não foram desenhadas com tinta, não. Elas foram forjadas a fogo e sangue. Os primeiros anos do Império foram marcados por conflitos pesados. Primeiro, a Guerra da Cisplatina, contra a Argentina, que não só definiu uma parte da fronteira, como acabou criando um país novo no meio do caminho, Uruguai. E algumas décadas depois, veio a Guerra do Paraguai, o conflito mais devastador da história da América do Sul, que redesenhou o mapa da região na base da força. E o custo humano disso foi algo absurdo. Para se ter uma ideia, estima-se que na Guerra do Paraguai, mais de 75% de toda a população masculina adulta do país vizinho morreu. É um número que mostra o preço altíssimo que era pago por território naquela época. Depois de tanto conflito, de tanta destruição, uma hora a ficha caiu. A guerra era um caminho insustentável. O Brasil precisava de uma nova tática, uma nova abordagem. E é aqui que a nossa história tem uma virada de roteiro fantástica. Chegou a hora de trocar as balas pelas pastas e canetas dos diplomatas. A lição foi aprendida da forma mais difícil. A guerra custava vidas, custava fortunas e, pior, o resultado nem sempre era o esperado. Para resolver as dezenas de outras disputas de fronteira que ainda existiam, principalmente na Amazônia, que era imensa e inexplorada, a força bruta não ia funcionar. Era preciso usar a cabeça, a negociação, a lei. E essa nova era tem um nome, um protagonista, o Barão do Rio Branco. E tem uma frase dele que resume tudo perfeitamente. O território do Brasil é obra dos diplomatas, não dos exploradores ou dos soldados. Esse cara foi o grande arquiteto do mapa brasileiro moderno, e ele fez quase tudo de forma pacífica. E olha, a estratégia dele funcionou, que foi uma beleza. Em vez de mandar soldados, o Brasil agora mandava advogados e diplomatas para as cortes internacionais. A disputa com a Argentina pelo território das missões, a questão do Amapá com a França, a compra gigantesca do Acre e da Bolívia, quase todas foram vitórias brasileiras, conquistadas na base de documentos, de mapas e, claro, daquele princípio do uti possidetis. Mas toda essa história de olhar para fora, de brigar pelas bordas do país, teve um efeito gigantesco e meio inesperado aqui dentro. Porque, para conseguir defender as fronteiras, primeiro é preciso ter um centro forte e organizado. Vamos ver como essa luta externa ajudou a construir a nação por dentro.
Pensa bem, para defender um território tão grande era preciso ter um exército nacional forte e unificado. Para abastecer as tropas lá longe, foi preciso criar estradas, desenvolver regiões remotas. E lutar contra ameaças externas acabou criando um sentimento de nós, um senso de identidade nacional. E para coordenar tudo isso, o governo central, lá no Rio de Janeiro, ficou cada vez mais poderoso. E foi assim, pedacinho por pedacinho, que esse quebra-cabeça imenso foi se montando. O mapa do Brasil que a gente vê hoje não apareceu do nada. Ele é o resultado de séculos de exploração corajosa, de conflitos terríveis e, no fim das contas, de uma diplomacia que foi simplesmente brilhante. Isso tudo nos leva a uma última reflexão. Será que as fronteiras de um país são só linhas desenhadas num papel? Ou elas são, na verdade, muito mais que isso? São as cicatrizes das guerras, as assinaturas dos tratados, o registro de toda a sua história.